Bom, boa tarde a todas, né? Que nós somos aqui uma maioria absoluta de mulheres. Nós estamos com uma frequência um tanto quanto abaixo. Eu acho que os problemas de comunicação aí estão influenciando nisso, viu? Já agradeço já imediatamente a Moema e a Ana Fava, que são nossas convidadas hoje. Ana Fava, que vai ser nossa anfitriã, e Moema Guedes, que vai ser nossa expositora. E nós, só para vocês ficarem sabendo, não sei se, imagino que tenha sido explicado, né? Nós gravamos esse encontro de hoje, né, que é aberto a todas as nossas participantes, mas depois ele fica disponível também para consulta, o que é interessante, né? Tendo em vista que muita gente vai ter problema hoje de comunicação, nós, pelo menos, vamos poder, para quem não pôde estar aqui, poder ver depois. Eu, particularmente, confesso a vocês, eu estou com internet, mas a Claro não está funcionando. Não está funcionando, ela decidiu que a internet de dados não funciona. Então, eu imagino que quem tem acesso pelo celular, que é muita gente, talvez esteja também com dificuldades. Eu não sei se as operadoras fizeram alguma providência em relação à segurança, o que está acontecendo, a gente não sabe direito, né? Então, não é um dia normal, né? Também as pessoas muitas vezes mandam lembretes pelo WhatsApp, mandam, né, link. Isso tudo faz com que as pessoas, às vezes, ou se atrasem, ou percam o link, ou não saibam mais onde estão. Enfim, fiquem completamente desorientadas aí nessa tarde de hoje. Bom, eu não quero ocupar muito o nosso... Também o roteiro, viu, Mel? Eu estou te mandando e-mail para ver se você me mandava alguma coisa, mas eu estou sem o roteiro aberto e também estou meio atrapalhada aqui. Mas creio agora que vou passar a palavra para a Mel, que deve ter alguma orientação melhor que a minha. Obrigada a todas, e principalmente a Moema e a Ana pela presença. Obrigada, professora. Vou enviar novamente o link. É o mesmo das oficinas. Bom, então, agradecer, como a professora Arlene falou, nossas convidadas por aceitarem esse convite e pela generosidade de disponibilizarem, de compartilharem conosco um pouco do seu conhecimento. Então, hoje nós temos duas professoras muito experientes que já há bastante tempo trabalham com a temática da divisão sexual do trabalho e outras questões também das ciências sociais. Então, apresentando rapidamente, como vocês já viram também na divulgação, a nossa convidada principal é a professora Moema Guedes, que é cientista social, doutora em demografia, e desde 2011 é também professora associada do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e hoje integra também o programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFRJ. E a nossa mediadora vai ser a professora e economista Ana Cláudia Pilato e Fava, mais conhecida como Ana Fávia, da nossa casa Universidade Federal do ABC, que ultimamente tem trabalhado mais nos temas de gênero, bem-estar, economia da educação e economia feminista. A Ana tem PhD pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e é mestra também formada pela Universidade de São Paulo. Então, como a gente explicou nos convites, a ideia é que essa aula seja realmente um diálogo. Então, primeiramente, a professora Ana Fava vai fazer uma introdução de até 15 minutos sobre o tema, com alguns conceitos-chave que a gente pretende desenvolver para entender melhor esse conceito da divisão sexual do trabalho, suas implicações, e em seguida a professora Moema vai, de fato, aprofundar esse debate e já trazer um pouco para os desafios concretos que a gente observa com as desigualdades, o cenário de inequidades no Brasil, que só se agravam nesse contexto da pandemia. E aí a professora Moema terá mais ou menos 45 minutos, a gente prevê, para que a gente garanta no final pelo menos 30 minutos de conversa com as participantes que estarão aqui hoje. Então é isso, professora Ana Fava, fique à vontade para começar, só que a professora Arlene levantou a mão um instantinho. Não, eu só vou fazer uma observação de 1 minuto, que eu acho interessante fazer. A Moema e a Ana
são de áreas diferentes, e me parece que tem abordagens bastante diferentes. Isso vai ser uma riqueza aqui para nós, porque realmente a gente das ciências sociais, embora a Moema ela tem a formação em ciências sociais, mas também tem na demografia, que tem uma entrada da economia importante, mas as ciências sociais, de certa forma, elas não dialogam tanto com a forma como a economia aborda. Então, eu acho que, mais do que uma complementação, vai ser um diálogo produtivo entre duas áreas que têm realmente abordagens diferentes. Tá bom? Então, Ana, por favor, bem-vinda, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por todo mundo que está organizando. Prazer, Moema, muito prazer estar aqui com você, com vocês todas. Então, eu vendo algumas fotos lindas, alguns rostos maravilhosos. Muito obrigada. Agradecer especialmente a Maria Eduarda, que teve paciência comigo, que eu estou voltando de umas férias, assim, depois de 2 anos sem férias, né? Está difícil voltar, né? Então, eu vou tentar, na verdade, eu tentei preparar alguma coisa que eu não falasse muito jargões de economia, mas isso é sempre um pouquinho difícil, né? A gente não consegue sair muito da área, né? Mas eu queria falar com vocês, né? Começar falando dessa divisão sexual do trabalho, que conferiu às mulheres, né, uma certa invisibilidade, né, uma falta de poder econômico, uma falta de poder político, né, a questão para nós, assim, dentro da economia, quando a gente olha, né, da onde saímos como sociedade, né, como agrária, pouco desenvolvida, para uma sociedade mais desenvolvida, a gente fala de um formato de uma curva de U, né? Aonde, quer dizer, o formato da curva de U dá a participação das mulheres na força de trabalho, né? Então, aonde nessas sociedades mais pobres, menos desenvolvidas, mais agrárias, as mulheres participavam ativamente da força de trabalho. Por quê? Porque a agricultura é familiar, e elas estão participando dessa força de trabalho. Mas conforme as sociedades vão se desenvolvendo, as mulheres elas vão ficando em casa, né? E os homens vão saindo para trabalhar. E aí confere essa invisibilidade para as mulheres, toda essa responsabilidade com esse trabalho nesse trabalho reprodutivo, que é esse trabalho, né, dos cuidados, né, de repor a força de trabalho, né, força de trabalho futura, né, e não é só gerar, mas é também de qualificar e potencializar esse futuro trabalhador, né, mas aí, conforme as sociedades vão desenvolvendo mais e mais, chega um ponto que as mulheres voltam, né, a participar da força de trabalho, cada vez mais, né, então, quanto mais desenvolvidas sociedades, né? Quanto mais industrializadas, quanto mais ricas, as mulheres voltam a trabalhar, certo? Agora, qual é a particularidade do Brasil? Né? Que, assim, em muitos lugares, né, esse ganho, né, do trabalho fora de casa, que é o trabalho remunerado, que dá mais visibilidade às mulheres, ele foi feito como? Uma demanda das mulheres, né, por mais tecnologias para reduzir o tempo delas em trabalhos, né, de trabalhos domésticos, com demandas por sistemas públicos de educação, né, de cuidados que poderiam liberar o tempo delas para trabalhar fora de casa, né? Mas o que acontece no Brasil? É assim que acontece? Tem alguns economistas que eles falam assim, não é nada disso, é porque as mulheres tiveram mais oportunidades salariais, então elas foram por causa disso, né? Aí tem uma disputa, se é uma demanda da mulher ter mais tempo livre para poder trabalhar, ou se foi porque elas foram atraídas para o mercado de trabalho. Mas para as mulheres brasileiras foi isso? Não foi nenhum nem outro, né? Não é que, de repente, o salário das mulheres ficou muito bem lá fora e as mulheres foram atraídas para esse mercado de trabalho. Não, nós fomos empurradas para o mercado de trabalho, né? Nós somos empurradas para a força de trabalho. Por quê? Porque o salário real dos homens caiu muito e ficou inconcebível para nós ter uma família, né, em que só tem uma pessoa responsável.
né, por prover essa família. Infelizmente, a gente está vendo cada vez mais situações em que tem só uma pessoa responsável por prover essa família, e geralmente não é um homem, né? Mas são situações onde também as famílias acabam em condições de vulnerabilidade socioeconômica, né? Então, quando a gente tem essa formação, né, de marido e mulher, acaba que tem uma necessidade dos dois de trabalharem e trazer, né, rendimentos para dentro de casa. Só que como é que isso foi feito? Foi feito renegociando essa divisão sexual do trabalho, com os homens participando mais, né, do trabalho reprodutivo? Não, também. Foi feito utilizando, né, tempo de outras mulheres, ou dentro da família, ou é uma avó, ou é uma filha mais velha, né, ou contratando trabalhadoras domésticas. Então, essa divisão sexual do trabalho no Brasil, ela toma uma outra dimensão, que ela também é de classe social, ela também é de raça, né? Então, acaba tendo essa dimensão, e que faz, né, com que a gente tenha também essas disparidades salariais, essas disparidades de oportunidades, né, onde a gente tem as mulheres, geralmente elas são segregadas em ocupações, que são ocupações onde elas estão reproduzindo ali o trabalho de cuidados, né, ou é uma empregada doméstica, uma professora, uma enfermeira, né? Então, a gente acaba se deparando com essas situações. Eu tenho um roteiro aqui que é para não perder, porque você sabe, quando eu começo a falar, eu poderia ficar aqui 1h30, né? Eu acho que agora eu vou deixar aqui, eu vou concluir aqui, né? Comecei com essa exposição, mas eu vou concluir aqui com uma provocação para nós, né? Pensarmos, que é a questão que nós estamos vivendo atualmente da pandemia do Covid-19 e o que vem depois dessa pandemia, né? Então, essa pandemia, ela deu visibilidade para esse trabalho, né, reprodutivo. Será que a gente vai conseguir, com essa visibilidade, né, renegociar uma divisão mais igualitária, né? Será que a gente vai conseguir estimular, né, que os homens exerçam a paternidade? Porque eu vou dizer assim, eu acho que aqui no Brasil a gente precisa começar a falar também, né, de demandar dos homens exercer a paternidade, porque às vezes falta um pouco dos homens exercerem a paternidade, né? A gente vê várias ausências de pais, né? Ou quando tem, participam muito pouco, né? Mas será que a gente vai conseguir isso? Ou será que essa pandemia vai significar um retrocesso socioeconômico e nós vamos ver a saída das mulheres da força de trabalho? Esse acho que é uma grande pergunta, um grande problema que a gente tem que pensar. Mais né? Porque a gente ainda não conseguiu resolver todos, aí vem a pandemia traz mais um para a gente, né? Então, eu acho que a gente poderia, uma coisa que a gente vai ter que discutir e pensar, tá bom? Muito obrigada pelo convite, prazer, Moema, palavra. Muito obrigada, querida professora Moema, fique à vontade. Obrigada, Ana. Obrigada, Maria Eduarda. Eu queria começar agradecendo a Arlene o convite. Eu estou passando por um período assim, de trabalho intenso na universidade, que eu peguei o cargo de coordenadora. E assim, aceitei, porque foi a Arlene que me pediu, e aí missão dada pela Arlene, eu aceito. Mas não é só isso não, gente, é porque eu valorizo muito a oportunidade que a gente está tendo hoje, imagino que a Ana e a Arlene também, que é um diálogo que vem partindo das atividades de extensão. Eu acho muito importante a universidade dialogar o que ela vem produzindo, e eu acho muito importante a gente levar as nossas reflexões para além dos congressos, né, dos lugares em que a gente está só entre acadêmicos. E eu tenho uma trajetória de diálogo muito grande com, enfim, com formação, com movimentos sociais, movimentos sindicais. Então, estou super curiosa para o diálogo que a gente vai construir aqui hoje.
Ia perguntar o seguinte, gente, eu montei a minha fala partindo da ideia de que vocês podem me interromper a qualquer tempo, é assim? Ou a gente vai fazer uma coisa formal de eu falar 45 minutos e depois a gente abre para o debate? Eu fiquei um pouco em dúvida em relação a esse formato, mas por mim podem me interromper e escrever no chat ou perguntar, acho que fica mais bacana, menos formal. Eu preparei... Só para esclarecer, Tá. a gente delimita um tempo porque a gente tem que finalizar num certo tempo, mas se a gente combinar entre nós que isso tudo vai se transformar num grande tempo, o único problema é que a gente tem que finalizar aqui às 6h30, né, gente? Às 6h30, só isso. Mas se a gente fizer essa dinâmica, a gente incorpora o debate nesse tempo e está tudo certo. Se você preferir assim. Não, tá é porque eu acho mais legal essa coisa menos formal, mas também, se vocês preferirem que eu fale direto, eu também falo pelos cotovelos, não tem problema nenhum. O recurso do chat é legal. As pessoas vão falando, você vai respondendo. Pode ser também. Quem quiser também falar, levanta a mão, tá bom? Para a gente ter uma organizaçãozinha porque com o presencial é muito mais fácil, né? A gente interrompe e pronto. Agora, no virtual é um pouco complexo. A gente pode fazer assim, se alguém levantar a mão ou escrever uma pergunta durante a sua fala, aí eu chamo aqui o áudio para as pessoas falarem, ou então para te perguntar, tá bom? Tá, eu vou falar algumas coisas antes de eu abrir a apresentação. E, na verdade, assim, esse é um tema que eu acho muito importante dentro dos estudos de gênero, né? O debate sobre a divisão sexual do trabalho. Eu brinco que é um tema muito canônico, né? Quem estuda isso vai ter que ler muita coisa, porque muita gente já escreveu sobre isso, e é uma chave de leitura que se renova a todo tempo. Então, acho muito legal chamar a atenção também para que articulações novas vêm sendo produzidas, né? E é engraçado, né? Não sei o que a Arlene e a Ana acham, mas é quase como se fosse um senso comum acadêmico, divisão sexual do trabalho. Muita gente acha que é um conceito dado. E aí, várias vezes, eu fico pensando assim, gente, é muito importante conceituar, né? Porque as duas grandes teóricas que pensaram essa chave analítica ainda estão super em atividade, estão super escrevendo, que é a Danielle Kerguai e a Helene Rata. Mas a gente precisa retomar um pouco o que a gente entende por divisão sexual do trabalho, né? Então, eu brinco com as minhas orientandas que quando a gente fala de divisão sexual do trabalho, a gente está pensando num eixo estruturante, né? Numa ideia de um princípio organizativo, uma compreensão de como é que o mundo do trabalho se organiza, a partir da ideia, então, de que não só a nossa, né, mas outras sociedades teriam o que a gente chama de divisão sexual do trabalho, né? E aí a gente usa muito a ideia de que a divisão sexual do trabalho ela parte dos dois princípios estruturantes dela, né? Que seria o princípio da separação e o princípio da hierarquização, né? O princípio da separação seria a ideia de que existiriam trabalhos de homens e trabalhos de mulher. Essa pergunta é muito interessante, porque ela pode ser ressignificada de muitas maneiras, né, gente? Numa acepção tradicional, seria a ideia de que os homens estão responsáveis pelo chamado trabalho produtivo, né? Ana, que é economista, que gera valor monetário, salário, né? E as mulheres estariam incumbidas do que a gente chamaria das tarefas de reprodução da vida social, né? Então, as tarefas domésticas, as tarefas de cuidado. É muito interessante a gente pensar que não se tratam das mesmas coisas. Então, vários trabalhos estão avançando, né? A Jordana de Jesus, que é uma demógrafa que tentou quantificar as jornadas de trabalho de reprodução social, ela vai mostrar que os mecanismos metodológicos que usam a mensuração dessa jornada de forma conjunta, eles não captam bem, né? Então, o próprio IBGE, quando vai perguntar o número de horas semanais que homens e mulheres tiveram nessa jornada, é completamente diferente o que é trabalho doméstico do que é cuidado. E aí ela vai dizer que tem subquantificação do real trabalho das mulheres. Essa jornada é maior do que esses estudos vêm mapeando, e isso aparece também
nos trabalhos de usos do tempo, de uma teórica muito importante dos estudos de usos do tempo, que é a Neuma Guiar, né? Ela tem uma metodologia de dar para as pessoas o reloginho, as pessoas vão escrevendo o que elas fizeram ao longo do dia, e essa metodologia teve um resultado super bacana, super interessante, porque ela vai chegar à conclusão de que as mulheres subvalorizam a sua jornada, subcodificam a real contribuição, né, do tempo de trabalho delas nessas jornadas de reprodução social, e os homens supervalorizam, né? E aí eu gosto de dizer que nos estudos de gênero, nas relações de gênero, tudo muda, mas nada muda, né? As mulheres foram para o mundo público, fizeram seu dever de casa, super se escolarizaram bem mais do que os homens. Se a gente fosse ter uma política pública hoje nas universidades, ela teria que ajudar os homens, não as mulheres, né? Porque, enfim, apesar das mulheres estarem segmentadas, né, a gente ainda não está em grande número nas carreiras de alto prestígio. É muito interessante pensar que, do ponto de vista quantitativo, as mulheres são ampla maioria, nós que somos professoras vemos isso nas nossas salas de aula, né? Mas, no entanto, isso não foi suficiente para assegurar as mulheres estar nos melhores postos de trabalho da hierarquia, né? Quando a gente olha a pirâmide, quem é que está lá no topo, né? Não são as mulheres ainda. E isso tem a ver com várias dinâmicas, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. E aí a gente pode ir sofisticando, então, essa pergunta, né? Se ainda hoje existem trabalhos de homens e de mulheres, né? Semana passada eu participei de uma banca super interessante no IFIX, no FRJ, sobre segregação de gênero no ensino superior brasileiro. Isso é uma significação, é uma possível interpretação, né, da divisão sexual do trabalho, porque as mulheres ainda continuam segmentadas, apesar de elas já terem se tornado... Aí eu brincava com a menina que estava escrevendo, com a autora. Ela falava, ela tinha um olhar um pouco pessimista, né, apostando na continuidade. Eu falava, olha, o problema de se olhar com muito pessimismo é que você não vê o gênero como algo em movimento. E quando você olha a história do século XX, vários historiadores que não são estudiosos de gênero vão reconhecer isso, a entrada das mulheres na vida pública foi a principal mudança social do século XX, gente. Então, assim, não dá para dizer que não houve movimento. As mulheres se movimentando foi o que mais mudou o cenário do mundo nos últimos anos. Então, não dá para a gente ler esse debate que a gente está fazendo hoje só pela permanência. E aí eu gosto muito de falar do que se movimenta, né? A gente tem carreiras onde as mulheres não entraram, né? Engenharias, as carreiras muito valorizadas na hard science, né? Na ciência que é aquele núcleo duro, né? Física, química, que são, do ponto de vista acadêmico, as que têm mais bolsas de produtividade, né? Mas é interessante perceber que em várias áreas extremamente valorizadas, as mulheres conseguiram se tornar maioria nesse curto espaço de tempo, né? Então, duas carreiras que eu estou super interessada em pesquisar e que eu acho importantíssimo a gente falar sempre sobre os avanços femininos nessas duas áreas, medicina e direito, que são duas áreas super tradicionais, super valorizadas, né? A coisa do doutor, o Brasil tem uma socialização muito bacharelesca, né? A maioria dos formandos de direito e de medicina hoje serem mulheres é algo muito expressivo para mim, que eu acho que a gente tem que valorizar. E no caso do direito, mais ainda, porque as mulheres estão arrebentando em todos os concursos públicos. Então, uma área muito valorizada, que é Ministério Público, né? Concurso para juízas, para promotoras, e isso tem a ver com o fato de que o parecer é cego. Parte da prova você não sabe quem está fazendo, se é homem ou se é mulher. E quando o parecer é cego, as mulheres arrebentam. Isso é uma pista de que a discriminação ainda é um elemento importante na reprodução das desigualdades no mundo público. As mulheres amam o concurso de parecer cego, porque elas sabem que elas vão se sair melhor. Parecer cego, gente, é aquele concurso que quem está corrigindo não sabe quem fez, se é homem ou se é mulher. E aí você só vai saber quando você vê o resultado. Oh, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui que as mulheres arrebentaram? As mulheres arrebentariam sempre se todos os concursos fossem de parecer cego, né? Mas, enfim, estou pensando novas formas da gente sofisticar essa pergunta sobre o princípio da separação, né? Se existiriam ainda hoje, a gente pode dizer, trabalhos de homens e trabalhos de mulheres. E é importante a gente falar também das continuidades, né?
as mulheres, ao mesmo tempo que avançam nessas áreas também valorizadas, nas tipicamente femininas, elas ficam ainda mais femininas. Essa é uma pergunta que me interessa também, que eu acho que a gente pode retomar aqui hoje. Então, você pega as carreiras tipo pedagogia, enfermagem, que não são tão valorizadas e que reproduzem no mundo do trabalho essas tarefas de cuidado. Elas se feminilizam ainda mais. E se a gente quer uma desconstrução das tradicionais identidades de gênero, seria importante que os homens estivessem adentrando essas carreiras também, né? Em países nórdicos, por exemplo, que têm políticas de gênero que desconstroem essas tradicionais identidades, o governo quer que os homens entrem nessas carreiras. Então, ele estimula, ele tem políticas públicas para isso, né? E no Brasil a gente não tem uma valorização disso, e nós mesmas, mulheres, nos desconcertamos quando os homens estão nessas profissões, né? Eu e a Arlene, que temos criança, quando você vai levar seu filho para a escola, se ele tiver um professor homem, como é que fica isso para as mulheres? Elas deixam os filhos tranquilamente com um professor homem de maternal, uma criança assim bem pequena? Você confia que o homem vai cuidar bem dele? E como que a gente tem essa figura da professora como uma figura que é cuidadora, né? A gente não pensa ela só como alguém que você quer expertises, brinquedos, jogos pedagógicos que vão estimular uma intencionalidade, um saber que as crianças têm que ter, enfim, não é sobre essa lógica, né, que as professoras de ensino de jardim são analisadas pelos pais, né? Então, é interessante a gente pensar nas nossas próprias vieses quando vemos os homens ocupando esse tipo de posto de trabalho. O segundo princípio que eu acho que é legal a gente trazer aqui antes de eu mostrar os dados e o que eu pensei em discutir com vocês é um pouco também o princípio da hierarquização, né? A ideia de que os trabalhos tipicamente femininos, como eles estão no campo da natureza, né, eles partem de uma lógica naturalizadora altamente problemática, de que o que as mulheres sabem fazer, o que as mulheres fazem bem, já nasceu com elas, o que é altamente discutível, né, gente? Eles são mais desvalorizados, né? Então, eles ganham menos. Isso foi até um debate que eu tive também nessa defesa de tese da semana passada. A gente não pode naturalizar que uma pedagoga ganhe tão menos do que um engenheiro. Mas o que está por trás dessa diferença salarial tão grande? É algo que está altamente ancorado na cultura, né? A ideia de que o saber masculino ele está ligado a algo que teve que ser adquirido, né? Então, o engenheiro ele tem uma expertise técnica. O cara vai lá, ele aprende a fazer cálculos, aprende a construir coisas. Ele não vai ter acesso a isso fora de um ambiente que não seja um ambiente escolar, catedrático, enfim. Já o saber feminino, e aí, obviamente, que de natural não tem nada, né? As meninas estão aprendendo o tempo todo a serem cuidadoras, né? Ganham aqueles bebês enormes que são altamente opressores para elas, desde os primeiros aniversários, elas carregam aqueles nenéns enormes, né? E a brincadeira toda gira em torno disso, né? Da casa, das crianças. Isso vai reforçar essa ideia de que o cuidar ele está no campo da natureza. E que, então, as mulheres não se empenharam tanto, elas não aprenderam isso, elas não adquiriram isso na cultura, né? O Durkheim, nosso pai fundador, né, Arlene, a gente dá muita aula sobre isso na universidade, ele vai dizer que a mulher não é campo de análise da sociologia, porque a mulher está no campo da natureza. A mulher não está na cultura, é outra coisa. E aí uma série de sociólogas do século XIX sequer são lidas como mães fundadoras, porque como elas estão interessadas em pensar o doméstico, a maternidade, a família, elas estão analisando algo que não seria ponto, não seria questão para a sociologia, o que é altamente discutível, né, gente? Porque quando você vai ler essas autoras com os olhos de hoje, você vai ver que elas eram geniais e muito à frente do tempo delas, falando uma série de questões absolutamente alvissareiras e para as quais o campo hoje é muito fértil, né? Então, eu quero problematizar essa naturalização de que o que os homens fazem está no campo da cultura e foi adquirido, e o que as mulheres fazem está no campo da natureza. Eu quero problematizar, mas eu quero reconhecer que é esse o princípio que faz os trabalhos dos homens receberem tão mais
do que os trabalhos das mulheres. Um outro elemento que eu acho que é interessante a gente pensar é que a nossa própria sociedade brasileira naturaliza a desigualdade, né? Então, você vai em outros cenários, em outros países, a diferença entre o que ganha um médico e o que ganha um porteiro não é tão grande quanto é no Brasil. E quando você vai para as pesquisas de percepção sobre a desigualdade, é muito chocante, porque as pessoas que ganham pior, que são menos escolarizadas, falam, é isso aí mesmo, o médico tem que ganhar mais porque ele estudou mais. Você fala, como é isso, né? Essa socialização que naturaliza a desigualdade e, obviamente, tem a ver com o nosso passado escravocrata, né? E um lugar onde o trabalho vale muito pouco em relação a outras dimensões da vida social, né? Moema, deixaram alguns comentários aqui para você. E vocês querem fazer? Eu estou em dúvida, porque também se forem muitos, aí eu não consigo avançar no raciocínio. Agora eu entendi o que a Arlene falou. Fico em dúvida, não sei, acho que dá para ler. O que vocês acham? Eu vou ler rapidinho e daí depois eu deixo os outros para o final, pode ser? Que daí pode ser. Para concluir aí até as 6. Bom, então, na verdade, foi ainda sobre a questão das seleções, que a Miriam comentou, né? Será que se os processos seletivos para emprego fossem parecer cego, mulheres e negros conseguiriam mais vagas? Fiquei aqui pensando. Aí a Ana Fábio escreveu que meu filho foi para um contraturno onde tinha administração e professores homens no ensino infantil, e a Luciane Barros escreveu que ela já foi diretora de creche e participou de muitos impasses com pais porque não queriam homem trocando seus filhos. Exatamente, gente. Tem um filme maravilhoso sobre isso, um filme nórdico dinamarquês que eu adoro, que se chama A Caça. Vejam, porque é exatamente isso, uma sociedade que desconstrói essa coisa. O homem é um professor e ele tem vários problemas pelo fato de cuidar de crianças pequenas e os pais são altamente desconfiados dele, enfim. E olha que a gente está falando de Dinamarca. No Brasil, então, eu imagino que tenha pai que se agarre na criança e fala, não vai ficar com ele de jeito nenhum, aqui eu não deixo meu filho, né? Mas eu queria pensar hoje, então, meu debate com vocês, um pouco assim, como é que a gente capta a divisão sexual do trabalho a partir dos estudos que a gente tem? E aí eu estou falando como uma socióloga que atua, que trabalha muito pensando essas questões a partir de bancos de dados e de indicadores sociais que partem do censo demográfico, de PNAD, né? E aí aqui um parêntese, né? A gente está vivendo um apagão estatístico no Brasil, não é à toa, né? Poder público necessariamente não tem interesse em ver, né, a nossa derrocada mapeada nos números, né? Então é um processo mesmo de desmantelamento de todas essas pesquisas que são absolutamente centrais no mapeamento das mudanças sociais em curso, né, e do que está acontecendo. A Caça, Aurora, isso mesmo, é um filme dinamarquês. E aí eu queria pensar um pouco com vocês, então, que variáveis são essas que captam a divisão sexual do trabalho. E uma outra frente de entrada que eu tenho, que é assim, eu trabalhei nos últimos anos com alguns surveys, que são inquéritos que a gente distribui questionários de forma probabilística para toda a população, e aí a gente tem uma coisa muito legal que você pode analisar esses resultados, né? Como é que é a percepção das pessoas sobre a divisão sexual do trabalho, e assim, eu já vou dar spoiler assim, em relação aos dados. Os dados mostram que a sociedade brasileira é muito conservadora. E tem um pouco a ver com isso que a Ana falava, que assim, as mulheres foram trabalhar, né, Ana? As que não trabalhavam ainda, né? As mulheres negras e pobres sempre trabalharam, mas assim, muito mais porque precisavam financeiramente desse suporte do que propriamente porque eram muito feministas, porque queriam autonomia, porque queriam ter seu próprio salário. No entanto, ao começar a trabalhar, isso produz novos vetores, né? Isso que eu quero pensar com vocês. Uma mulher que começa a trabalhar e começa a botar dinheiro em casa, ela vê que isso aporta prestígio, né? Um maior lugar, um maior poder no diálogo e na negociação em relação a como vão ser gastas as coisas, né? Em uma série de dimensões. É isso que eu quero pensar com vocês. Tá? E um último elemento que eu acho que é importante é a gente pensar que, em termos de processo histórico, né, a gente tem um descompasso no Brasil entre a desconstrução dos homens como únicos provedores, as mulheres atualmente provêm tanto quanto os homens, né,
As pesquisas vão dizer em cerca de 40%, nenhuma família pode abrir mão de 40% do provimento, né? No entanto, a ideia das mulheres como únicas cuidadoras não está tão desconstruída, então as mulheres estão muito sobrecarregadas e os estudos de usos do tempo vão mostrar isso. Essa é a parte do nada muda, né? Ao longo do tempo, as 10 horas semanais em média estão estagnadas e esse é o nada muda. Não adianta a gente dizer que a opressão está só na estrutura, né? Eu gosto de dizer que a gente tem 3 planos analíticos para pensar gênero, né? Um plano macro, que são as leis, a legislação, né? A forma como o Estado pensa o papel das famílias no provimento e no cuidado, né? Um plano meso, que eu acho muito interessante, nas universidades a gente está debatendo cada vez mais, né? O lugar das mulheres no mercado de trabalho, nas instituições em que elas trabalham, em que medida esse trabalho de reprodução social é visibilizado, né? Meu marido trabalha na Fiocruz. A Fiocruz é uma instituição modelo do ponto de vista da reprodução social, porque ela tem creche para todos os funcionários. Uma mulher que tem filho pequeno, isso é um sonho, né? Você poder trabalhar e ter uma creche do lado do lugar que você trabalha te ajuda a conjugar, né, muito a sua carreira, fora não pagar, né, gente? Não pagar é um capítulo à parte, mas assim, não vou nem entrar no não pagar. Ter uma creche que se dispõe, que vai ter vaga com certeza, e o principal, a gente vai debater isso, uma creche que você confia, porque o debate sobre creche não é só deixar em creche ou não. Qual creche? Uma coisa é uma creche ótima, que você super confia, outra coisa é uma creche que você acha horrorosa, que você está vendo que é um depositário de crianças, né? É outra coisa completamente diferente. Enfim, e aí eu acho que a gente não pode abandonar esse plano micro da análise, que às vezes é negligenciado quando a gente está fazendo esse debate sobre divisão sexual do trabalho, né? A opressão não está só na estrutura. As mulheres, dentro dos seus lares, nas suas próprias famílias, muitas vezes têm pouca capacidade de tensionar essas relações e constranger os homens a participarem, a trabalharem mais, e sem essa mudança a gente não avança também, né? Então tem uma parte dessa equação que tem a ver com um plano micro, né? E como é que é essa divisão de trabalho no interior dos casais, e aí é muito engraçado, né? Porque a gente volta e meia lê nos veículos jornalísticos essa coisa do novo homem, né? O novo homem que é sensível, novas masculinidades que dividem, que cuidam. Eu falei, gente, isso aí tá meio Saci Pererê, né? Onde está esse homem? Porque as estatísticas todas não vão mostrar isso. Então, assim, o que eu acho legal de trabalhar com números é que você vai confrontar essa realidade que é idealizada e que é construída a partir de pouquíssimos exemplos, com uma magnitude maior de observações que vão mostrar que a coisa avança verdadeiramente muito pouco, né? Então, vou começar a apresentação. Eu mesma boto ou vocês botam? Eu mandei para vocês de tarde. A gente bota. Ah, então tá, porque eu até mudei depois algumas coisas, mas então vai para que eu mandei de vocês mesmo. Ó, a Sarinha já até botou. Tá ótimo, quiser... pode passar. Pode passar. Já falei, né, essas questões, uma ferramenta analítica importante para pensar os processos de reprodução da desigualdade e a inter-relação entre o mundo público e privado. Isso acho que é uma grande contribuição dos estudos de gênero, né? A gente, quando estuda ciências sociais, imagino que em economia não seja diferente, né, Ana? A gente tende a analisar o mundo público em separado do mundo privado, e esse é um problema. A grande contribuição dos estudos de gênero foi mostrar a interdependência entre os dois, né? E o quanto que eu entendo pouco, entendo menos a dinâmica do público sem olhar o privado, né? Eu estou aqui lembrando de um texto genial, contrato social. A gente estuda muitos contratualistas em ciências sociais, né? E aí a autora vai dizer que subjacente ao contrato social existe um contrato sexual, né? E aí é importante pensar nesses termos. Carole Pateman. E é importante pensar nesses termos porque, na verdade, a gente está falando de um lugar que pressupõe uma série de outras questões que estão invisibilizadas pela teoria social. E, enfim, é fundamental que a gente olhe esses dois em inter-relação, né?
Eu acho muito interessante num curso como esse, vou deixar essa questão já para o nosso debate, tá? Não vou respondê-la. Pensar o lugar da política nesse quadro interpretativo, né? Porque se as mulheres já têm uma enorme dificuldade para conjugar o trabalho de reprodução social com o trabalho produtivo no mundo do trabalho, que dirá a política, né, gente? A política seria a terceira jornada. Então, como que uma mulher, mãe de filhos pequenos, por exemplo, consegue adentrar esse universo que é um universo tão masculino, né? A seção sindical da minha universidade está organizando agora, depois dessa aula que a gente vai ter agora, convido vocês a participar do um debate sobre violência política. E aí é com a Thalíria Petroni, uma série de pessoas e teóricas também que estão pensando isso, para pensar os desafios de incorporação das mulheres nesses espaços de política tradicional, né? Que são muito masculinos e que são muito violentos, eu diria, né? As estratégias de constrangimento das mulheres nesse cenário, elas são muito fortes, né? Eu participo muito do sindicato da minha universidade e me choca muito como, quando são as mulheres que estão falando, o desrespeito e a virulência é bem maior do que quando são os colegas homens, né? Então, a gente agora está aprendendo a gritar e a falar isso. Você está tratando assim porque é uma mulher que está falando, você não trataria um homem assim. E quando é uma mulher que é diretora, que está em algum lugar de destaque, eles têm mais raiva ainda, porque assim, como que você está aí? Como é que você que está presidindo a mesa, como é que você que está conduzindo os debates, está sempre sendo colocado em xeque a capacidade das mulheres de estar nesses lugares de liderança política, né? E aí, uma outra questão que eu acho que é interessante a gente pensar também são que variáveis explicitam melhor essas questões, né? Essas rupturas e essas continuidades nas relações de gênero. Eu vou trazer duas variáveis que eu acho que são muito importantes para o nosso ponto de partida. Uma primeira é a própria inserção das mulheres no mercado de trabalho, né? Isso eu acho que é muito importante, porque mulheres que trabalham estão provendo os seus domicílios, né? E que variável se associa diretamente a essa, né? Da participação feminina no mercado de trabalho? A escolarização. Então, mulheres que estudam mais tendem a estar inseridas no mundo do trabalho. Existe uma relação direta entre uma e outra, uma associação entre essas duas variáveis. E uma outra variável que eu gosto muito de pensar, como uma proxy, como um reflexo, né, da divisão sexual do trabalho, são as horas, a jornada no chamado trabalho produtivo, né? Durante muito tempo, as mulheres trabalharam menos horas do que os homens no mercado de trabalho, e isso vem mudando. Eu vou mostrar para vocês alguns dados. A ampla maioria das mulheres está em jornada que a gente chama de full time, né? 8 horas por dia, igualzinho aos homens, então não dá para você dizer que existe um pacto onde a mulher trabalha menos, ou onde ela é poupada, né, na vida pública. Pode passar. Ai, gente, ficou horrível, desculpem. Mas a ideia, acho que pode aumentar um pouquinho, consegue? Tá pequenininho, que eu peguei do... Gente, eu estou adorando que vocês estão botando todas as referências do que eu estou falando. Esse livro é incrível, O Contrato Sexual, é um clássico, né? Aqui são as taxas de participação de homens e mulheres no mercado de trabalho. Eu coloquei os estratos educacionais para vocês verem como é que a diferença lá no topo, né? Que é o ensino superior completo, a taxa é quase igual de homens e mulheres, é uma diferença muito pequenininha. Então, as mulheres que estudam mais, elas tendem a estar inseridas no mercado de trabalho, né? Os diferenciais da base, né, o sem instrução, que é o da esquerda, elas são bem maiores. Então, vocês vão vendo que, para além dos patamares femininos serem sempre muito mais baixos do que os masculinos, isso chama atenção, né? Há uma convergência entre as curvas, né? Conforme vai aumentando a escolaridade, o padrão de participação das mulheres tende a ser muito mais parecido com o dos homens, né? Pode passar. Não, pode... isso aí. Aqui, gente, eu estou trabalhando... essas duas barras da esquerda são do ano 2000 e as duas barras da direita são do ano de 2010.
E aí vocês vão ver que as mulheres, a segunda e a quarta barra, essa parte mais escura são as mulheres que estão na jornada de trabalho em tempo integral. Como elas aumentam de 2000 para 2010. Em apenas 10 anos, esse peso relativo aumenta enormemente. É isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? E no caso dos homens, o dado é mais parecido e você tem um aumento daquelas jornadas de trabalho mais extenuantes ainda do que as 40 horas semanais, né? E esse dado vai mostrar para a gente um pouco o quanto que esse é um processo acelerado de mudança social, né? As mulheres no Brasil não têm uma coisa que é muito comum em outros países, que é essa coisa das mulheres estarem em trabalhos part-time, onde elas estão poupadas dessa jornada extensa de 8 horas por dia todos os dias, e que revelam o quê? É isso que eu quero pensar com vocês. Uma jornada part-time, né, onde as mulheres trabalham só meio período, ela reflete, de alguma maneira, uma divisão sexual do trabalho atenuada, né? Onde a mulher trabalha, mas ela trabalha bem menos. É como se ela fosse secundarizada nessa estratégia da família de ganhar dinheiro, de provimento, enfim. E, obviamente, isso tem relação, né, com o lugar dessa família numa estrutura de classe também, óbvio, né? Uma mulher que tem ensino superior, que ganha bem, ela tem uma capacidade de terceirizar, né, sejam as tarefas domésticas, sejam os trabalhos de cuidado, muito mais do que uma trabalhadora da base que precisa de uma política pública como creche, por exemplo, para trabalhar, né? E aí, assim, eu não vou entrar nesse debate, Ana, mas os economistas usam muito a ideia do custo de oportunidade, né? As mulheres que estudam mais, elas vão para o mercado de trabalho porque elas ganham bem. E eu falo, não, para nós sociólogos não é só isso, né? As pessoas têm várias racionalidades além da econômica. Então, acho que tem várias dimensões aí em jogo, né? O próprio senso de autonomia, de identidade, geralmente é um trabalho que ela gosta muito de fazer. Então, ela não vai abrir mão dele porque ela se relaciona de uma outra maneira, né? Ana levantou a mãozinha, pode falar. É uma parte. Eu vou aproveitar que você me provocou, eu vou também perguntar do gráfico, mas eu vou falar assim, por outro lado, a mulher também que estuda muito ela tem um custo de oportunidade alto, porque ela também capacita melhor os filhos, né? Sim. Então, a gente vê aquela questão das mães helicópteros, né? Que eu vou passar o dia levando meus filhos e instruindo eles e falando várias línguas, né? Então, porque elas também têm esse custo de oportunidade, né? Então, tem essa questão também. Mas eu queria perguntar um pouquinho do gráfico, que, na verdade, eu vou aproveitar você aqui, que eu sei que você estudou ali com o Eustáquio, e você entende bem aí dos dados. Quando você faz um gráfico assim, você está olhando para o emprego principal? Eu fico sempre na dúvida, e acho que é uma curiosidade que eu tenho, dessa questão de emprego principal e mais empregos. Eu acho que se a gente for investigar isso, eu nunca investiguei, mas se a gente for investigar isso, a gente vai acabar olhando também para os homens terem um segundo, um terceiro emprego mais frequentemente do que a mulher. Né? Então, eu fico com essa questão, eu faço essa provocação aí para você. Não, aqui a gente está trabalhando com ocupação, né? Todos os trabalhos entram, não é uma coisa só de um emprego específico, Ana. No cálculo das horas? A pergunta... Agora, de todos os trabalhos da semana. Até porque nem todos são empregos formais, né? A pessoa pode estar trabalhando como camelô e ela tem uma jornada de trabalho, apesar desse vínculo não ser formalizado e de... Tá, então talvez essa questão dessa parte superior aqui dos homens ter encolhido aumentado. Um pouco, pode ter sido a formalização, né? Mas eu acho legal esse aspecto que você está chamando a atenção e eu concordo com você. Os homens tendem a ter mais empregos, né? Eu pego muito Uber, agora com essa uberização do mercado de trabalho. Vários têm um emprego e usam o Uber na hora alternativa para aumentar a sua renda, né? Então, acho que a gente pode ler, sim, um aumento da jornada de trabalho produtivo, como também um esgarçamento do tecido social que obriga os trabalhadores a trabalhar mais tempo para conseguir
que o seu salário não tenha uma perda muito grande de poder de compra, né? Porque, enfim, Moema, a massa aproveitando salarial essa toda... questão, tem uma pergunta aqui sobre a reprodução social do trabalho e capitalismo, que a Cláudia quer fazer. Cláudia, você levantou a mão? Sim, Fala, peraí. Cláudia. Então, olá, sou Cláudia. Eu tenho Tudo acompanhado as aulas, bom? mas como co-participante. Ontem, sexta-feira, eu recebi e-mail para entrar na aula. Na realidade, assim, o trabalho social também é um emprego, né? E não tem SLT, não tem isso na carteira. Eu quero entender, e assim, tem esse trabalho que a mulher faz e não é remunerado, né? Como que se dá isso para você nessa jornada tríplica que a mulher tem e o capitalismo? Essa pergunta é muito difícil, Cláudia. Mas o que eu acho muito legal da tua provocação, Cláudia, é assim, como pensar essas dinâmicas descoladas de um debate absolutamente central, que é o debate de classe. O tempo todo, eu acho que tem uma pergunta pairando aí, que é assim, bom, as mulheres acham os homens o modelo de dedicação com o mundo público? Vocês acham? Eu não acho. Porque, assim, a gente quer uma sociedade onde todos possam ser cuidadores também, né, Cláudia? E para que todos possam ser cuidadores, a gente vai ter que ter coragem de discutir algumas coisas que não são interessantes para o capitalismo. Dentre elas, a redução da jornada de trabalho semanal, né? Só que a gente não está nesse momento do debate, né, Cláudia? Infelizmente, eu adoraria que a gente tivesse. Ou receber por esse trabalho que ninguém vê, mas é contribuído para a sociedade e para o capital, né? Da gente ser só trabalhadora, de reproduzir mais trabalhadores. Isso mesmo. Não recebemos por isso. Né? Cláudia, você está muito afiada. Olha só, a Ana vai concordar com você, porque ela é economista, e a economia tem uma contribuição para essa discussão, né? A gente tem economistas importantes que vão, inclusive, colocar esse cálculo no PIB, né, Ana? Quanto que é a contribuição do trabalho de reprodução social das mulheres. Eu acho super importante, Cláudia, do ponto de vista da visibilização desse trabalho, que, como você bem disse, é invisível. No entanto, eu tenho dúvidas se esse trabalho teria que ser remunerado, porque quando as mulheres fazem esse trabalho, elas não estão trabalhando por uma lógica econômica. Então, eu tenho um pouco de dúvidas. Eu acho que é complexo pensar em termos econômicos, sabe, Cláudia? Uma lógica que não é econômica. Eu não estou dizendo que eu sou contra, eu só acho que a gente tem que pensar isso de uma maneira cuidadosa, porque eu estou muito preocupada em não reproduzir o lugar das mulheres no doméstico. Para mim, o Estado tem que colocar as mulheres no mundo público, tem que desconstruir essa tradicional identidade, né, da mulher que é cuidadora, da mulher que está em casa. Então, eu, o tempo todo, Cláudia, eu sou meio obcecada assim, como que vai ser a política pública para ajudar as mulheres a estarem no mundo público, a estarem trabalhando, a estarem... A Cláudia está fazendo assim, vocês estão me ouvindo, gente? É porque entrou uma ligação aqui e cortou sua voz. Tá, eu achei que estava cortando para todo mundo. Bom, a gente está ouvindo, sim. Tá. A Cláudia não está ouvindo, né, talvez. Tá, então tá. Podemos passar, gente? Eu estou vendo um monte de coisa no chat, mas eu vou responder tudo no final. Pode ser, Arlene? Pode. Pode então, sim. Não sou Arlene, mas pode. Pode passar. Não, vocês é que mandam. Eu e a Mel estamos valendo a mesma coisa aqui, viu? Fiquem tranquilas, estamos de acordo. Aí eu queria trazer para vocês um pouco dos resultados do survey que a gente fez, para vocês verem como que a sociedade brasileira é mais conservadora do que a gente imagina. Porque nós, feministas, a gente tende a achar que todo mundo é feminista, que todo mundo pensa o mundo a partir do feminismo. E aí, quando a gente vai para esses dados, é de chorar, porque a sociedade brasileira é muito mais conservadora do que a gente imagina. Quando você pergunta a política dos sonhos, ninguém quer creche, não. Não precisa de creche, não. Eu queria que meu marido ganhasse bem para eu não precisar trabalhar. Aí você fala, cara, mas aí não tem revolução. Desse jeito, se isso é o que a gente quer, a gente não quer a mesma coisa. E tem um trabalho anterior, que é um trabalho de educação, né? Que é de discussão, de formação política. É isso que eu quero pensar com vocês. Sem esse trabalho, a demanda que as mulheres têm não vão ser demandas que desconstroem essas tradicionais... E tem também essa ideia, né, Moema, que ser sustentada por uma parcela das mulheres é um privilégio. Isso pode ser bom quando você tem um acordo bom com o seu companheiro, né?
imagino para quem goste, né? A gente sabe que as pessoas têm diferentes, enfim, visões da vida. Acordos, agenciamentos. Mas quando você tem uma relação conflituosa e você precisa sair dela, você não tem autonomia, né? Isso só você pensa do ponto de vista de que está tudo bem, né? Isso. Mas quando não está tudo bem, como é que você faz, né? Não, e outra coisa, né, Arlene? As mulheres se relacionam com o seu trabalho de modo muito diferenciado. Então, tem algumas que têm horror ao seu trabalho, gostariam de não trabalhar. Isso é uma coisa que a gente também tem que encarar quando a gente está falando de um ponto de vista meio marxista, né? A gente não pode achar que as pessoas amam o seu trabalho. Não, a maioria tem horror e não gostaria. Homens e mulheres, né? De estar nesse trabalho que te avilta, que é absolutamente exploratório e ruim. E se eu puder me livrar disso, eu não quero trabalhar, óbvio, né? E as mulheres se relacionam de uma maneira diferente com o seu trabalho, dependendo de qual é esse trabalho e como que ele é uma fonte de prazer, de identidade, enfim. Pode passar, Mel. Aqui, gente, é a pergunta. O senhor é a favor da licença maternidade mantendo o salário? Licença maternidade é uma coisa aceita socialmente, né? Todo mundo sabe que é importante, né? E aí vocês veem que a maioria acha que a licença atual de 4 meses é pouco, né? Esse laranjinha. E o amarelinho é a licença de 4 meses é tempo suficiente. Mas o que eu acho mais interessante desse gráfico é a diferença entre homens e mulheres. Enquanto as mulheres, 66%, vão dizer que é pouco tempo, os homens é 10% a menos. Então, assim, os homens não têm a menor noção do trabalho que dá cuidar de bebezinho, né? Dizer que 4 meses está ok, só quem nunca cuidou, né? Vamos combinar. E aí tem uma distribuição um pouco parecida, né? E eu não consigo deixar de comentar também o verdinho, que é mínimo, mas é surreal. A gente nem ia botar essa opção de resposta, tiveram 3% de sem noção que disseram que 4 meses é muito tempo. Então, assim, queriam que o Brasil fosse Estados Unidos, né? Se você teve filho, se lasca aí que não tem licença nenhuma, azar o seu. E, enfim, reze para não perder o emprego e se vira. Como é que você vai amamentar? Como é que você vai cuidar de um bebê se você não tem licença, né? Mas, enfim, isso aí é um outro capítulo, mas eu quero provocá-las no seguinte sentido, gente. Eu acho que os corações e mentes estão sendo captados no seguinte sentido. O desmantelamento das leis trabalhistas e das relações de trabalho é tão grande no Brasil que a mulher que é camelô, ela olha uma mulher que tem direitos trabalhistas, ela lê essa mulher como privilegiada. E ela fala, pô, mas eu consegui ter filho sem ter licença, porque essa mulher está precisando de licença, ainda quer mais tempo. 4 meses está ótimo. O nível de politização do debate está muito rebaixado. É isso que eu quero pensar com vocês. Então, tem gente que lê direitos como privilégios, né? E já que eu consegui, a outra tem que conseguir também, por sua conta e risco. Pode passar, Mel. Aqui é uma pergunta muito mais interessante do ponto de vista de gênero, porque a licença paternidade, ela desconstrói o papel do homem, né, gente? Você coloca o homem para trabalhar, se você dá uma licença paternidade para ele. E aí eu acho esse dado interessante, porque vocês vão ver que os patamares estão muito mais equiparados entre homens e mulheres, né? As mulheres acham que a licença atual de 5 dias é muito pouco. Na época da pesquisa era 5 dias, hoje em dia você já tem funcionários públicos que têm uma licença paternidade de 1 mês, enfim, tem empresas cidadãs que dão esse tempo maior, mas essa discussão é muito incipiente no Brasil, né? A gente ainda tem muito forte essa ideia de que a licença necessariamente tem que ser da mãe e que, enfim, o pai não cabe a ele nenhum tipo de entrada, né? Agora, o mais engraçado aqui são as mulheres, 3,3%, que dizem que a licença atual de 5 dias é muito tempo. Então, assim, elas não querem que os homens estejam hora nenhuma. E aí eu tenho uma leitura desse dado que é o seguinte: é muito diferente você perguntar em aberto para uma mulher que não teve filhos ou para uma mulher que viveu a experiência. Para mim, essas 3,3 são mulheres que tiveram filhos e que constataram que o cara não fez nada. E aí ela falou, cara, para que dar licença para esse cara se eu estava aqui dando de mamar e ele estava bebendo cerveja e vendo futebol? Não precisa.
pode deixar ele trabalhando direto, que não faz diferença. Então, o que é a diferença entre você constatar a realidade e o que você gostaria? São coisas diferentes, e uma coisa é discutir no abstrato, outra coisa é discutir a partir da sua experiência concreta. Pode passar, Mel. Aqui, gente, são os diferenciais nos padrões de resposta entre os níveis de escolaridade. Eu quis trazer isso para vocês verem como que a escolaridade ela é importante na construção das relações de gênero mais igualitárias. Entre as mulheres sem instrução, é muito maior a ideia de que a licença atual de 5 dias é pouco tempo. Esse grupo, que é o laranjinha, ele vai crescendo conforme aumenta a escolaridade da mulher. Então, você vê que as mulheres que estudaram mais, elas tendem a ser mais críticas e a acharem que os homens têm que participar sim e que 5 dias é pouco, né? Entre os homens, essa relação já não é tão clara, mas eu acho legal olhar as diferenciais do padrão de resposta dependendo do segmento social e do extrato de escolaridade de homens e mulheres. Tá? Pode passar, Mel. Aqui, essa pergunta eu adoro também. Concordância em relação à afirmação. Os homens deveriam dividir igualmente com as mulheres todas as tarefas domésticas. Vocês veem que entre as mulheres todo mundo acha isso, né? Se a gente somar os dois verdinhos, né? Concordo totalmente, concordo em parte. Entre os homens já é bem menor, né? E tem 7,2% de absolutamente sem noção que discorda totalmente. Então, é legal pensar que nem numa pesquisa assim, que a pessoa é um pouco constrangida a ser politicamente correta, o cara responde de uma maneira dita ok, em termos de divisão equânime dos trabalhos. Então, essa é uma ideia que vem avançando, mas que ainda tem muitas resistências, né? Se a gente somar esses coloridinhos superiores, não é tão pequeno assim a proporção de homens que acham que não tem que dividir, não, né? E aí, uma coisa que eu quero pensar com vocês também, a desigualdade no padrão de mulheres e homens. As mulheres querem mais essa igualdade do que os homens, né? Aqui a gente tem um padrão diferenciado claramente nessa resposta. Pode passar, Mel. Aqui também é muito legal esse dado. Qual das seguintes opções melhor se aplica à divisão do trabalho doméstico entre o senhor e o seu cônjuge? Entre o senhor, a senhora e o seu cônjuge. As mulheres super concentradas no verde, né? Que é a ideia de que eu faço mais do que seria justo. A ideia de justiça é uma ideia interessante, né? E os homens estão muito mais concentrados no laranja e amarelo, que faz exatamente a parte que estaria justo. Só que faz exatamente a parte que estaria justo 10 horas semanais, então ele acha que está muito justo continuar trabalhando bem menos. Esse dado é muito interessante para a gente pensar assim, a percepção de justiça passa pelo que você acha ok. Quando a gente vai olhar essa resposta, as mulheres mais escolarizadas respondem mais que está injusto, sendo que elas são as que estão nos domicílios mais igualitários. Ou seja, elas são muito mais feministas, estão revoltadas. Mas, se você for olhar o concreto, elas estão num domicílio mais igualitário do que aquele casal menos escolarizado. Então, eu acho interessante pensar essas percepções do que é justo e do que é injusto, né? Mas eu não peguei esses dados mais detalhados, senão ia tomar muito tempo. Pode passar, Mel. Eu acho que acabou. Ainda tem mais um? Era o último. Na verdade, só um registro. Quem está passando é a Sarinha. Eu achei que era você. Desculpa, obrigada, Sara. Nem vi o rostinho da Sara, mas enfim, obrigada. Acho que era isso, gente. Acabei não trazendo os slides com outros recortes, mas queria retomar uma última provocação da Ana, que eu acho que é interessante, que é trazer para o cenário da economia e da pandemia. Da economia não, da pandemia. A gente, na pandemia, vivencia uma situação muito interessante para nós, estudiosas de gênero, que é o trabalho passa a estar no centro do debate, né? Nunca se falou tanto sobre cuidado, sobre a importância, né, do cuidado como um elemento central na vida social. No entanto, eu acho que isso não é o suficiente para que esse trabalho seja redistribuído. Então, eu não acho que é suficiente, sabe, Ana? Eu leio esse cenário muito pessimistamente. Eu acho que a gente está caminhando para uma retradicionalização das relações de gênero, porque a gente não está tendo nenhuma política compensatória,
As escolas foram as primeiras a fechar, as últimas a abrir, as crianças não estão sendo vacinadas, então, assim, as mulheres, as famílias estão totalmente sozinhas e abandonadas na estratégia do cuidado. E isso necessariamente recai mais sobre as mulheres do que sobre os homens. Então, eu acho que a gente vai ver aí um cenário bem ruim de retrocessos no curto espaço de tempo que temos pela frente. Vou ficar por aqui, então, e acho que a gente pode ir para o debate. Obrigada. Obrigada a você, Moema. Muito foi obrigada. super provocadora. Foi muito Eu adoro levar as bacana. perguntas para vocês, quero ouvi-las. Eu anotei algumas perguntas que já surgiram no chat, mas eu vou convidar também a Ana Fava para fazer uma provocação aí inicial, antes de eu ler essas perguntas. Pode ser, Ana Fava? Pode sim. Eu vi que apareceu uma pergunta no chat, né, falando se fosse, né, uma seleção às cegas, se teria mais mulheres e também seria mais igual em relação a raças. E teve um trabalho, né, eu não sei se ele já foi reproduzido aqui no Brasil, mas tem um trabalho em que o que se fez o mesmo currículo e mudava o nome. Então, ora tinha nome de homem, ora tinha nome de mulher, mas o currículo era o mesmo. As qualificações eram a mesma, a experiência era a mesma, e os homens eram mais chamados para entrevista, né? Aí esse estudo foi feito nos Estados Unidos, onde também tem uma diferença nos nomes, né? Entre brancos e negros, e também os brancos eram mais chamados para entrevista. Né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que assim, eu não veria uma possibilidade de estar numa carreira que é uma carreira ainda masculina, apesar das mulheres terem entrado e estarem demandando, mas ainda é muito masculina, é muito agressiva, se não tivesse uma faculdade, né? A hora a gente falar, o processo de vestibular é difícil, o processo de seleção para pós também é tipo um vestibular, é ruim, a gente precisa ter outros critérios, mas, por outro lado, ele dá, né? Ele concede essa questão, né, de ser cego, né, para essas questões, uma vez que você tem acesso à educação, né? Uma vez que você tem acesso. Né? Então, acho que é uma pergunta bem interessante. Uma coisa que eu gostei muito da sua fala, da questão do trabalho, né, dessa separação dos trabalhos, do trabalho feminino, da questão do prestígio, e também dessa questão, né, que você falou, que gênero é uma coisa que está evoluindo. Mas essa definição também de que trabalho que é feminino, que tem prestígio, é uma coisa também que muda. Né? Eu acho que eu tenho um interesse particular também por essa questão que vem antes, né? O que chama o quê? Se é a redução do prestígio de uma ocupação que atrai mais as mulheres e expulsa os homens, ou é o fato das mulheres começarem a entrar numa ocupação que reduz o prestígio, né? Porque aí a gente tem visto essas ocupações que realmente estão mudando, né? Eu acho que o professor, né, foi uma das primeiras, era uma ocupação assim, de muito prestígio e era mais masculina, depois as mulheres entraram mais, e eu não sei o que vem primeiro, assim, é difícil, acho que, identificar, né, quem que vem primeiro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui. Acho que eu tinha feito uma outra pergunta. Aí eu concordo com você, eu acho, né, que a gente pode, sim, tem uma chance muito grande de ter um retrocesso, que a gente tem que batalhar ainda mais. Eu temo ainda que a gente ainda vai enfrentar outras, né, questões políticas e econômicas ainda nesse século que podem levar a gente de volta para o ambiente doméstico. Né, que posso fazer. Eu ainda acho que a violência contra a mulher, né, não a doméstica, mas aquela no emprego, na política, não sei se tem ficado mais evidente ou se tem ficado mais forte, e também as condições, eu acho que as condições econômicas e sociais vão pesar bastante também, a gente pode enfrentar mais recessão, mais
questões políticas, né, e comércio internacional também comprometido, isso pode fazer com que a gente tenha um empobrecimento que faça... Quando a gente tem essa questão, né, a gente fala muito em economia dessa questão das mulheres, elas são agentes promotores de desenvolvimento econômico, elas têm esse poder, né, e quando a gente dá voz e agenda para essas mulheres, elas têm esse potencial de desenvolver a economia, de melhorar, né, as condições socioeconômicas daqueles que elas cuidam e também na sociedade, porque elas sempre demandam, né, demandam mais preservação do meio ambiente, demandam mais questões de saúde, de educação, mas já me perdi aqui no meu raciocínio, deixa eu ver. E tem o contrário, quando a gente vê um retrocesso econômico, a gente vê uma perda também de poder de agência, de voz para as mulheres, né? E essa é uma questão, acho que a gente se preocupa muito nesse momento, sim. Mas muito obrigada, foi uma fala muito gostosa de ouvir, acho que eu aprendi bastante, acho que todas nós aqui aprendemos bastante, muito obrigada. Bom, então vou ler aqui algumas considerações. Companheiras, levantem suas mãozinhas, escrevam no chat, que daí a gente já chama vocês também. Enquanto isso, a Márcia Gomes participa do projeto pelo Polo de Mauá e Ribeirão Pires, e ela é uma das co-vereadoras de um mandato da Coletiva de Mulheres de Ribeirão Pires. E aí ela escreveu aqui, quando você falou do evento sobre violência política, que ela também ficou super interessada em acompanhar, então se você puder depois compartilhar o link, Moema, se for aberto, que elas têm bastante interesse, a gente pode divulgar Vou em todos botar os agora nossos aqui grupos. no chat para vocês, tá? Ótimo. Vou aqui, enquanto eu estou ouvindo, pegar lá e botar aqui, que vai ser o máximo, gente, vai ser ótimo se vocês forem. E tem várias mulheres que ou são assessoras ou candidatas a vereadora ou foram vereadoras. Esse curso tem bastante mulheres lideranças políticas, então vai ser super rico, com certeza. Tem um comentário que, na verdade, é um depoimento da Luciene, que é um pouco na contramão do que algumas pesquisas mostram, né? Mas que é bem interessante, que ela falou que recentemente a filha dela pediu para o marido pedir demissão para cuidar dos filhos em casa, porque a filha está em trabalho home office desde o início da pandemia, e o genro dela aceitou e agora cuida das crianças. E porque ela não estava dando mais conta, ganha melhor que o marido, compensava mais, então, ele ficar em casa do que contratar uma pessoa para cuidar dos filhos. E aí, esse comentário da Luciene me lembrou a pesquisa, até que a gente sugeriu a leitura nas referências de hoje, da Thaís Monticelli, se eu não me engano, que é pós-doutoranda também aí da UFRJ, que elas entrevistaram, eu não sei quais tiveram a oportunidade de ler, mas elas entrevistaram uma série de, acho que se não me engano, mais ou menos 12 a 15 mulheres que... de classe média que tinham trabalho de alguma empregada doméstica antes da pandemia, fosse diarista, CLT, temporária, enfim. E aí, uma das conclusões que esse estudo traz, que é bem interessante, é que tinha algumas hipóteses antes da no início da pandemia, de que com o home office, o trabalho doméstico ele seria mais valorizado, e que muitas mulheres talvez até tivessem que pedir demissão dos seus empregos para poder trabalhar em casa, porque não teriam condições de manter empregadas domésticas. E uma das constatações que a pesquisa traz é que, na verdade, isso não aconteceu, que o trabalho doméstico remunerado foi um dos primeiros a ser flexibilizados, né, que indica aí uma questão de classe muito, muito marcante, mas que, por outro lado, as políticas educacionais foram muito reconhecidas. Então, a importância da escola integral, das creches, e aí é óbvio que é um recorte que elas adotaram, né, de classe média, mas como é interessante essa percepção dos serviços públicos e do trabalho doméstico, que para as mulheres de classe média entrevistadas, pelo menos, a maioria sentiu que o trabalho doméstico era mais uma forma de confinamento, de estresse, de isolamento, e passaram a valorizar ainda menos, na verdade, aquela função, não o trabalho em si, mas o envolvimento delas naquela função, passaram a associar isso a uma desvalorização da sua autoestima, e, por outro lado, atribuíram a política educacional de fato, algo indispensável a ser investido, enfim, importância do Estado. Aí eu queria trazer esse dado para você também comentar, acho que são estudos diferentes, mas se você percebe também essa relação, porque no próximo módulo do nosso curso a gente vai trabalhar diretamente com as questões de políticas públicas também, tem uma aula só sobre política pública e educação e gênero, então eu acho que isso é interessante. Vou devolver então a palavra para você, Moema,
e aí convidar as demais participantes para levantarem as mãozinhas. Acho que a gente pode fazer uma segunda rodada, se vocês quiserem. Eu vou pedir desculpas, porque, na verdade, essa questão do parecer cego era super importante, eu acabei me perdendo, não respondi. A pessoa que fez tem toda a razão, porque, na verdade, a gente tem cada vez mais, entrando no Brasil, também um enfoque que eu acho que é tão importante quanto da divisão sexual do trabalho, que é o debate da divisão racial do trabalho. O nosso mercado de trabalho também trabalha com o princípio de separação de trabalhos de brancos e trabalhos de negros, né? E aí um texto que eu queria indicar para vocês, da Pager, que está publicado naquela revista Tempo Social da USP, mensurando o racismo, acho que é alguma coisa desse tipo. Um título parecido com isso, tá, gente? Posso estar falando errado, mas é a ideia de que é muito difícil mensurar o racismo, né? E aí a pesquisa mostra uma série de metodologias, técnicas de pesquisa que são trianguladas e que vão demonstrar um racismo explícito, né, nesses processos de seleção. Então, sim, o parecer cego favorece não só as mulheres, mas aos negros também, e aí mulheres negras, né? Essa articulação, essa interseção entre gênero, raça e classe é absolutamente central no que a gente está debatendo, uma vez que as mulheres negras estão muito mais num lugar mais difícil do ponto de vista da divisão sexual do trabalho. É isso que eu quero pensar com vocês, né? A divisão sexual do trabalho tradicional, ela penaliza muito mais as mulheres menos escolarizadas do que as mulheres escolarizadas que têm condição de arcar no mercado, né? Com escolas, com creches, com empregadas, né? Muitas vezes, para uma mulher, isso mesmo, medir a discriminação. Ótimo, Arlene. Eu estava falando errado, medir a discriminação. Falei medir o racismo. Não. Quase, quase. Mas eu uso a beça esse texto em aula de metodologia. Enfim, eu acho que a gente tem que pensar na forma de se apropriar, né, desses processos discriminatórios de forma articulada, raça e gênero, né? Que mais? Acho que é muito legal nessas famílias em que o homem para de trabalhar, pensar os constrangimentos sociais que eles sofrem, né? Tendo que explicar esse arranjo. A figura do dono de casa ainda não é aceita na mesma medida em que a da dona de casa mulher, né? Então é muito interessante pegar como que os outros veem e dialogam com essa família que tem esse arranjo pouco comum, né? E em relação ao que Mel falou, eu acho um ponto muito positivo, mas por um ponto de vista perverso, né, Mel? A valorização da escola. Para nós que estamos discutindo gênero, sempre teve muito clara a importância da escola em tempo integral, das crianças irem à creche desde pequenas. Eu adoro falar isso em debates feministas. Ir para a escola é um direito da criança, não é um direito da mãe trabalhadora só. A criança que vai à escola, ela tem um arsenal vocabular muito maior, ela se socializa muito mais cedo, ela é muito mais hábil para a vida social. Então, essa ideia de que é bom para a criança, uma mãe que não trabalha, que está ali full time à disposição dela, tem que ser desconstruída, porque nenhuma pesquisa mostra isso. Para a criança é bom que a mãe trabalhe. O ponto é que trabalho é esse, e o ponto é o esgarçamento do tecido social que a gente está vivendo, né? Num cenário em que as leis trabalhistas estão sendo absolutamente desmanteladas. No Brasil, a gente tem uma tempestade perfeita, né? Você tem reforma trabalhista depois de pandemia, e isso penalizou enormemente os trabalhadores da base, mais ainda as mulheres. É isso que eu quero pensar com vocês, porque nesse cenário de guerra, em que o trabalho de reprodução social aumenta muito dentro dos domicílios, você vive um estresse enorme em função da pandemia, você tem a retirada de todas as instituições que ajudam as mulheres a cuidar, você tem jornadas de trabalho aumentadas enormemente, né? E isso tem rebatimento na forma como a mulher exerce esse home office, que não é home office, né, gente? Eu falo, a gente não pode chamar de home office, porque o home office a criança está na escola. Quando a criança está em casa, isso não é home office, isso é outra coisa, tem que ter outro nome, né? Uma criança batendo toda hora na sua porta, você não está em home office, você está numa outra situação. Enfim, acho que é isso.
Ninguém levantou a mão, gente, está todo mundo embasbacado aqui Poxa com... vida! Eu achei Ah, que pronto, é todo só mundo ia falar. Luciene. Mas isso normalmente acontece, Moema, só antes da Luciene falar, quando tá todo mundo prestando muita atenção, que ninguém se liga de levantar a mãozinha. Então, por isso que eu fico fazendo essas provocações. Luciene, querida. Então, falar justamente sobre isso, né? A minha filha, ela ficou desesperada, porque várias reuniões durante o dia, e a criança cutucando, pedindo comida, água, né? Querendo sair do apartamento, que ela mora em apartamento, e o marido, ela é compradora de uma empresa multinacional, e o marido vendedor no shopping. Aí ela falou, não, meu bem, não tem condições, né? Se for alugar não, colocar a criança numa escola particular, creche, que a minha netinha tem 2 anos, é muito cara. O público estava fechado até, né? Ainda está na cidade que ela reside. Então, ela achou por bem, né? Conversar com ele aceitou. Hoje ele fica em casa, ele cuida das 2 crianças, né? Faz almoço, janta, né? Briga com ela lá para pôr as roupas na máquina, porque ele já acha que é demais. Não, era só para cuidar das crianças. Então, assim, todo esse percurso. E a outra parte é a minha pessoal, que eu gostaria de colocar aqui para as companheiras, é a minha experiência enquanto política, né? Eu sou diretora de escola aposentada, e aí parti agora para a política praticamente dita, e eu tenho sofrido na pele essa violência, né? Psicológica, de tirar uma foto, por exemplo, em um evento e os homens se prostarem na minha frente, né? Então, assim, nem cavalheirismo tem de falar assim, vem, companheira, fica na frente. Não, eu quero sair na foto porque é o meu parlamentar que está ali. Então, assim, umas coisas de doido que, assim, eu jamais achava que fosse desse jeito, Moema e Ana, sabe? Eu estou aprendendo demais e eu estou tendo que falar mais grosso, sim, né? Eu estou tendo que falar mais grosso, mais alto às vezes, levantar a mão várias vezes, pedir a voz, sim, porque senão a gente passa batido como se fosse um zerinho ali, deixa ela ali no cantinho, né? E até hoje a gente relata que a gente tem um coordenador na nossa macro que falou em uma reunião nossa de mulheres que a gente tinha muito mimimi, né? De reclamações de que a gente isso, aquilo outro. Aí foi o fim, aí foi o ápice, né? De pensar de que a gente precisa ocupar, sim, nossos espaços, né? E com classe, né? Não com classe. Chegar e falar assim, olha, é minha vez, eu vou falar sim, eu tenho direito e acabou, né? Obrigada aí, meninas. Muito bom, Luciene. Eu acho o seguinte também, a gente às vezes opera com uma ideia de que não há misoginia nos partidos de esquerda, o que não é um pressuposto verdadeiro, né? O que mais tem por aí é esquerdomacho que fala, às vezes de uma forma até mais bonita, né, Luciene? Não é hora de falar da questão das mulheres, que afinal de contas, a questão de classe. Eu falo, gente, vai estudar um pouquinho que essa questão já está superada há algum tempo, né? E o que eu acho muito legal de falar aqui, já que várias de vocês estão nessa trajetória, né, de enfim, entrada na política formal. Eu acho muito importante as mulheres mostrarem que elas estão sabendo que o que elas estão sofrendo tem a ver com dinâmicas de gênero e tem a ver com o fato de elas serem mulheres. Se a gente pensa, por exemplo, o golpe que a Dilma sofreu, nossa primeira presidenta mulher, e obviamente tinha um teor altamente machista e misógino nos discursos contra ela. Ela era muito polida, muito tímida, numa coisa que o Lula fazia muito bem. Quando o Lula era atacado, o que ele fazia, gente? Olha aqui, estão me atacando, eu que sou trabalhadora, eu que sou do povo, que nem vocês. Aí a população, isso mesmo. A Dilma teve mais dificuldade de fazer isso, de falar, vocês estão vendo? Estão me atacando porque eu sou mulher. Isso é inadmissível, isso é violência contra as mulheres. E as mulheres estavam percebendo isso. Uma das cenas mais comoventes da retirada da Dilma daquela forma tão violenta e aviltante como foi, são todos os documentários quando ela está descendo a rampa. Eu não sei se vocês já viram esses documentários.
é só mulher que está ali. Eu fico arrepiada de falar, assim, já me veio lágrimas aos olhos. Mulheres que às vezes foram lá com seus filhos. É uma plateia toda de mulheres. Ela está cravejada, assim, só mulher. Porque as mulheres entenderam direitinho que aquilo ali se tratava também de um golpe misógino. Então, é importante que as mulheres, quando sofrem violência na política, elas demonstrem, acusem o golpe, gritem e mostrem que estão sabendo que é porque elas são mulheres. Isso não pode ficar calada. Então, no sindicato, a gente tem já toda uma estratégia, Luciene. Quando uma mulher é atacada, outras vão falar, não é ela que se defende sozinha. Tem que saber gritar, tem que aprender a gritar, tem que constranger, tem que devolver batata quente para eles. Esse comportamento não será tolerado. Fala. Ô, Moê, alguém quando a Dilma estava descendo a rampa, aquele ano que ela foi destituída, foi o ano da Conferência das Mulheres. Estava tendo conferência em Brasília. Foi o último ato que ela abriu e ela fechou. Eu também estava lá. Eu não aguento nem ouvir o hino do Brasil mais, porque nesse evento ela abriu e não conseguiu fechar. Então, aquele tanto de mulher, eram mulheres que já estavam lá lutando por direitos e conferências, né? Então, por isso que estava aquele bando de mulheres. Bando não. E apanhamos, mas estávamos lá para, pelo menos assim, olha, estamos aqui, você está descendo, a gente está aqui também. Isso mesmo, isso mesmo. Cláudia, sem contar que... E está registrado nos anais da história, né, gente? Essa cena linda, emocionante, né? Onde as mulheres entenderam perfeitamente do que se tratava, né? Desculpa, alguém ia falar, eu cortei. Não, Sandra, e dizer que muitas das mulheres que estavam ali presentes, por algum momento, elas quase morreram porque a polícia foi para o enfrentamento com elas. Então, assim, eu não estive na conferência, mas algumas amigas, algumas companheiras que estavam lá, então passavam os vídeos de como foi a violência contra essas mulheres que estavam saindo da conferência e apoiando a Dilma na sua saída, não acreditando, inclusive, que ela estava saindo, né? Então, assim, foi muito, muito difícil. Eu mesma, não estando, sofri muito do lado de cá. Até porque a gente participou das outras conferências e sabia como é que era esse grau, né? Mas eu queria aproveitar para te falar uma coisa. Eu vi que aqui na grade a gente teria alguém do CERT para falar e para complementar sobre a questão de gênero e de raça. E nós não tivemos. Tem um detalhe, por exemplo, que todas as pesquisas, a gente sabe que isso é tudo um acumulativo das mulheres, mas assim, eu ainda não consegui ver em uma pesquisa que a gente conseguisse mensurar e separar a questão de mulheres brancas e mulheres não brancas, porque fica difícil, inclusive, para a compreensão das pessoas que não têm ainda essa discussão de gênero aprofundada, se aperceber de um local onde estão as mulheres negras e as não negras. Então, eu não sei se você tem algum local onde a gente possa pesquisar sobre isso. Eu sei que no CERT a gente faz a pesquisa porque o CERT tem muito isso com eles, né? Então, para mim, assim, é tranquilo. Mas nem todas as mulheres, por exemplo, elas não têm essa percepção. E dizer para você também que não dava para fazer a pergunta, porque a aula foi muito boa. E, assim, todos os detalhes, porque já vai passando o tempo, as coisas vão mudando mesmo. E as pesquisas vão trazendo um outro teor de riqueza e de envolvimento para a gente ver como é que as mulheres estão participando. Embora elas neguem ser feministas, elas são muito mais feministas do que elas se permitam ser. Né? Concordo totalmente com você. Dada a condição dela de trabalho, de vivência, né? E com seus companheiros, o que ela tem visto na mídia. E uma outra coisa que eu adorei foi esse parecer cego que você apresenta, porque aqui eu sei também, a gente sabe também que não se consegue, não só no direito como em outros cargos, os concursos públicos não conseguem ver também o quesito cor. Então, o quesito cor também acaba passando muitos concursados, as mulheres e homens negros, porque não se apercebe tanto isso.
Então, eu acho que isso aí também é interessante, esse recorte. É isso. Obrigada, viu? Foi muito bom ter você aqui conosco. Eu que agradeço. A Neia está com a mão levantada, Arlene. Acho importante deixar ela falar antes de eu falar. Isso, eu ia sugerir também para a Neia, e aí a gente passar já para o encerramento, porque infelizmente chegou o nosso horário. E também tem um comentário da Joana, do Paulo de Mauá, no chat, falando que está sendo uma aula muito rica, e sobre a provocação da Ana com relação à visibilidade da mulher durante a pandemia, temos várias mulheres que se reinventaram. No tocante à pós-pandemia, me preocupa saber, com certeza, que serão as mulheres as mais prejudicadas na hora de demissão com essa derrotada da economia. E aí passar então para a Neia, e aí convidar a Moema e a Ana Fava fazerem o fala de encerramento e a professora Arlene também. Primeiro agradecer, Moema, muito rica, viu, que você trouxe aqui para mim, uma sabedoria riquíssima, né? Uma luta que só reproduziu mais aqui no coração, e eu me senti bem contemplada aí, mesmo com a mão levantada, porque eu ia comentar parte do que a Cláudia falou, que naquele dia nós estávamos lá. Então, deixar bem assim, grifado aqui, né? Não é nem gravado, é grifado, né? Que as mulheres, quando se articulam, elas mesmo diante dessas adversidades que são truculentas, turbulentas, violentas, a gente consegue dar uma resposta, até no calar e no choro, porque nós sustentamos uma conferência da mulher dividindo um tanto de mulheres acorrentadas no Planalto, enquanto que nós segurávamos a conferência, para que não fosse usada, como a própria Dilma disse lá na parte da manhã, quando foi dar as boas-vindas para nós, que ela usou o dinheiro da máquina para que pusesse mulheres lá para defendê-la. E não era, nós estávamos lá lutando por direitos e por políticas públicas. Então, aquilo só serviu para subir mais o sangue, assim, né? E dar mais um gosto de... Ela não desce, mas você também não sobe a rampa. E naquele dia foi ótimo ver a cara do Temer sendo impedido de subir aquela rampa. Então, Claudinha, cada barulho de bomba nos ouvidos e aquele cheiro horrível no nariz faz a gente lembrar assim, com emoção e alegria. E faz a gente, cada dia, lutar dentro de casa para não pedir para o companheiro que nos ajude a lavar uma louça, ajude a torcer uma roupa, mas que divida o trabalho, porque aqui ninguém é hóspede. E aí vai se entender, né? A gente pode estar reproduzindo isso, mesmo que na minoria, para que no macro a gente tenha força de, mesmo quando acorrentadas ou com a voz calada, poder dizer eu estou aqui, faz a diferença. Então era isso. Mas amei a fala de vocês, então não vou adentrar, não, é como disse a Moema, né? Dá uma emoção e a gente vai se enfiando, né? Isso é muito bom. Excelente estar com vocês aqui hoje. Gratidão. Neia sempre participante aqui, maravilhosa conosco. Obrigada, Neia. Então, professora Moema, por gentileza. Gente, queria agradecer, foi ótimo estar com vocês. Dizer que, de fato, essas pesquisas que fazem o recorte racial, elas ainda são mais incipientes. Eu acho que já está muito clara a importância disso, né? E os processos de diferenciação das mulheres dentro do próprio mercado de trabalho, né? O feminismo negro é uma produção muito importante hoje no debate de gênero, né? Que está sendo incorporada e que está no olho do furacão, né? Que está fazendo uma crítica epistemológica levada muito a sério pelas feministas mais velhas, né? Eu não sou mais velha, eu não diria que eu sou mais velha, mas eu diria que já estou pesquisando isso há um tempo e eu vejo com muito bons olhos esse abalo sísmico que o feminismo negro está trazendo para nós, estudiosos de gênero. E é isso, assim, eu acho que essa história da Dilma tem um aprendizado, né, Neia? Que é assim, tem que gritar antes, tem que gritar quando a violência está começando. Não adianta no final tentar construir essa percepção coletiva sobre os processos de violência de gênero, porque, na verdade, eles têm que estar sendo explicitados o tempo todo, né? É isso, queria agradecer, foi ótimo. E contem comigo para outras vezes, se vocês precisarem. É isso, obrigada.
Obrigada. Miguel veio dar sua participação também aqui, falar sobre divisão sexual do trabalho. Vou passar, então, para Ana Fava também fazer um encerramento. Professora, com você. Eu queria agradecer o convite, eu queria agradecer a Moema, queria agradecer a todas as perguntas, as histórias que foram contadas, que foram muito ricas. Eu também fiquei muito emocionada. Eu também acho que eram muitas agressões, muito antes de começar o processo do impeachment, né? Passava pelo visual. Eu acho que ela não devia nem ter entrado nessa do visual, devia ter falado, né? Isso não cabe aqui, eu não estou aqui para isso, né? A minha função social é outra, né? É muito difícil. Eu tenho o mesmo problema que você, né? Eu tive que aprender a falar alto, eu tive que aprender a gritar, a engrossar a voz para ser ouvida, né? Porque eu era muito docinha, sempre pianinha, né? Então, isso daí fazia com que eu nunca fosse ouvida. Eu também tive que fazer isso. E isso também é uma agressão, né? Porque sai do que eu gostaria de ser. Mas hoje já está tão incorporado em mim que eu juro que em casa, que quem fala mais grosso com o filho sou eu. O pai acho que às vezes fala assim, aí ela judia demais desse menino, né? Mas é que tanta demanda, assim, né? Eu não quero nenhum homem falando mais grosso do que eu. Mas, assim, muito obrigada. E eu queria assistir os próximos encontros, porque eu adorei, aprendi bastante. Muito obrigada a todos. Vai ser uma honra tê-la conosco, professora. Arlene, querida, se você quiser fazer sua fala final também. Gente, só uma última coisa, eu coloquei no chat, tá? O endereço da live sobre violência de gênero na política. Vamos divulgar aqui também. Excelente, a gente tem aqui um blog, a gente coloca todos os conteúdos mencionados e utilizados lá. Tem que ter. Eu combinei com o Miguel que ele vai ficar quietinho enquanto a mamãe fala, certo? Então, eu só queria agradecer mesmo, foi ótimo. A gente chama as pessoas não só pela competência, mas também pela simpatia, pela facilidade de comunicação. Não basta só saber o que está falando, mas sim tem que saber falar, né? Então, Ana Fava e Moema são pessoas exemplares nesse sentido, são pessoas extremamente, como é que eu posso dizer, amigas mesmo, né? Amigas da causa, amigas de proximidade, que a gente tem afinidade, e eu não poderia deixar de chamar vocês. E, claro, como eu imaginava, foi ótimo, tenho certeza que as nossas participantes também acharam isso. Vocês viram, o meu expediente também já acabou, né, porque meu filho voltou da escola. Mas só queria falar, eu fiquei muito tocada com a história eu não lembrava de que a Dilma tinha sido deposta justamente durante uma conferência das mulheres. Foi uma coisa que ficou apagada. Então, essa é uma história também que não foi contada, deveria ser contada, né, por alguém. Fica aí a proposta, quem sabe, né, um dia a gente consiga concretizar isso. Porque, por mais que tenha a imagem, a história por trás disso, essa violência depois, o impedimento do subir a rampa do termo, isso é uma coisa fantástica. Isso devia ser uma história a ser contada. Como a história da Lei Maria da Penha, que nunca ninguém contou a quantidade de audiências públicas que foram feitas de norte a sul desse país, construindo a lei na sua inteireza. Enfim, eu queria só agradecer vocês muito. Daqui a pouco a mamãe fica com você. Queria agradecer vocês do fundo do meu coração pela excelente aula e pelo comprometimento de estar aqui com a gente. Muito obrigada, queridas. É isso, então, queridas. Gi, nossa querida também organizadora aqui do Espaço Virtual, e Sara, muito obrigada. Madu e Gabi Gomes também pelos convites, contato com as convidadas. Um prazer ter vocês, e aí ao longo da semana a gente vai aprofundar essa discussão nos polos regionais, então vai render, viu? Gi, pode soltar o som, nossa querida DJ.
Um beijo a todas. Tchau, gente. Valeu. Obrigada. Beijo. Nossa boa equipe noite. de Tô indo lá meninas pra outra não live. aparece. Muito obrigada. Tchau. Nossa equipe é maravilhosa, cheia de mulheres maravilhosas e tem muito bom gosto para música, viu? Adorei essa playlist. Muito bom. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada a todas. Tchau, gente. Fora Bolsonaro, não é mesmo? Tchau. Tchau, tchau, Miguel. Seu lindo. Tchau. Tchau, lindo. Beijo, Sandra, sua linda! Não provoque